Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Este vídeo é um podcast onde faremos a leitura na íntegra do livro de apoio das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, editado pela editora CPAD. Desde já eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais este vídeo e quero pedir a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações, pois ativando as notificações quando postarmos o vídeo, você ficará sabendo do conteúdo que nós temos aí postado toda semana. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus. Então vamos para mais uma leitura. Hoje nós faremos a leitura do capítulo de número 8, que tem o título Missionários Fazedores de Tendas. O primeiro ponto deste capítulo nos diz assim: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O primeiro tópico diz a profissão do apóstolo Paulo. Ao fazer a leitura bíblica em Atos, capítulo 18, do verso 1 a 4, deparamos-nos com o exemplo do apóstolo Paulo, que trouxe um termo missiológico, fazedor de tendas. A expressão fabricante de tendas é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Tendas são feitas com pelos ou couro de cabra. Por força de um edito do imperador romano Cláudio em 49 d.C., que ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, muitos deles vieram morar em Corinto, que apesar de ser conhecida como a capital da depravação e uma das cidades mais devassas da época, era um porto de forte comércio. Ali, Paulo encontrou-se com o casal judeu Áquila e Priscila, que provavelmente já eram cristãos. Caso contrário, Lucas teria mencionado a sua conversão, que passaram a ser os seus leais cooperadores. Paulo passou a morar e trabalhar com esse casal por serem da mesma profissão, dividindo o seu tempo entre fabricar tendas e contar ao povo que o Senhor havia reservado para os que creem uma morada não feita de mãos humanas no céu, conforme descrito em Atos capítulo 18, do verso 18 a 19, verso 24 a 26 e Romanos 16, do verso 3 a 5. Áquila e Priscila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Partimos agora para o segundo tópico: como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e a ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para sustentar-se. Entre os judeus, os meninos eram todos obrigados a aprender os ofícios. Era considerado desonroso não ser familiarizado com algum ramo de trabalho ou artes manuais. O conhecimento prático de uma profissão era considerado um recurso para obter a independência pessoal. Os rabinos diziam: quem não ensina um ofício a seu filho é como se o tivesse criado para tornar-se um ladrão. Fazedores de tendas teciam o pano escuro de pelos de camelo ou de bode com que as tendas eram confeccionadas. Paulo sustentou-se dessa forma em certos lugares, conforme descrito em Atos, capítulo 20, verso 34, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8 e 9, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, e pelas razões apresentadas em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 9 a 12. Essa não era a melhor política em alguns lugares, como Paulo mais tarde descobriu, porque não ensinava adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, conforme descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 13, e Gálatas, capítulo 6, verso 6. Meyer Pearman fala que o apóstolo adotava a política firme de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos eram sem interesse de ganhar dinheiro, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16
a 18. Pregava nas sinagogas e em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, através da sua habilidade profissional, o apóstolo podia aproximar-se das pessoas de diferentes crenças e ser o seu próprio mantenedor. O apóstolo Paulo, judeu da tribo de Benjamim, nasceu como cidadão romano, provavelmente porque o seu pai também era cidadão romano, em Tarso da Cilícia, com o nome hebraico Saulo. Paulo era, ao que tudo indica, um dos seus nomes romanos. Educado como fariseu, viria a ser altamente capacitado na lei judaica e na sua tradição, conforme descrito em Gálatas, capítulo 1, verso 14. Ele era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não se esqueceu da arte de fazer tendas que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que ele plantara, Paulo trabalhou no seu ofício para ganhar o seu sustento. O apóstolo Paulo costumava sustentar-se pessoalmente, pois temia escandalizar os irmãos e não queria correr o risco de ser interpretado como aventureiro. Em Corinto, várias referências bíblicas dão a ideia de que isso era costume seu, e não meramente algo que ele praticava em certas ocasiões. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, conforme descrito em Atos, capítulo 20, verso 34. Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12, vemos que ele trabalhou em Éfeso. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, diz que ele trabalhou em Corinto. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 7 a 9, é perceptível que ele trabalhou em Tessalônica. Terceiro tópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. No texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, demonstra que Paulo considerava que o costume judaico que foi incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, era uma norma legítima e correta aos olhos de Deus e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muito menos as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias tivessem sido enviadas a ele pelos crentes de Filipos, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, no verso 10 a 12. Paulo mais tarde reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, conforme escrito em 2 Coríntios capítulo 12, verso 13 e Gálatas capítulo 6, verso 6, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá, conforme descrito em Filipenses capítulo 4, verso 17, também registrado em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 7 a 12, também em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6. Paulo era um missionário pioneiro. O seu ministério era alcançar lugares não alcançados pelo evangelho, conforme Romanos capítulo 15, verso 20. Para isso, ele sempre planejou os seus passos, dependeu da direção do Espírito Santo e contou com o apoio das igrejas. Antônia Leonora, autora do livro Missionários Feridos, ao comentar o texto de Romanos capítulo 15, verso 22 a 33, mostra-nos exatamente isso. Paulo está encerrando essa preciosa epístola e uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente. Ainda assim, ele não esconde quais são os seus projetos e como ele conta com o sustento desses irmãos. No entanto, quando o apóstolo diz que esperava que para lá seja por vós encaminhado, verso 24, ou passando por vós irei à Espanha, verso 28, estava falando sobre uma ajuda financeira da igreja em Roma para que ele pudesse viajar até a Espanha. Mesmo não conhecendo os irmãos de Roma, Paulo pediu ajuda financeira pelas seguintes razões. Ele trabalhava muito, verso 18 a 21, verso 25 a 26.
Paulo era um exemplo de missionário trabalhador. Ele derramava suor, sangue e lágrimas na obra do Senhor, conforme descrito em Atos capítulo 20, verso 18 a 21. Ele concluía o que começava, verso 23 a 28. Ele não parava a obra do Senhor na metade, era fiel ao serviço do Senhor. Quem sabe não foi por isso que ele rejeitou a presença de João Marcos para a segunda viagem missionária, conforme Atos capítulo 15, no verso 36 a 41. Ele era responsável com o dinheiro, conforme verso 25 a 26. Paulo e Barnabé foram os responsáveis por levar uma oferta da Macedônia a Caia para os crentes pobres de Jerusalém. Os irmãos confiavam na responsabilidade financeira do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apresenta suas justificativas pelos motivos que se seguem. Por causa da distância da igreja e queridos, verso 22 e 23. Por se encontrar longe dos amigos e irmãos, Paulo precisava de condições financeiras para se sustentar, alimentação, hospedagem, saúde, etc. Por causa das viagens missionárias, verso 24 a 25, 28 a 29. Como missionário, Paulo precisava realizar várias viagens, precisava desembolsar dinheiro para pagar navios, cavalos, etc. Por causa da ajuda aos outros, verso 25 e 26, com certeza Paulo também ajudava financeiramente os necessitados, registrado em Atos capítulo 20, verso 33 a 35 e Gálatas capítulo 2, verso 10. Usava o que ganhava para ajudar os outros, por gratidão, conforme o verso 27. Nesta carta aos Romanos, Paulo ensina que a igreja é o ramo enxertado na oliveira de Israel. Todo gentil tem uma dívida de gratidão com os judeus, conforme escrito em Romanos capítulo 3, verso 1 a 2. Por ser um princípio bíblico, verso 27, a Bíblia é clara sobre o ensino de ajudar financeiramente aqueles que se afadigam na palavra. Os que trazem benefícios espirituais devem receber benefícios materiais, conforme escrito em Gálatas capítulo 6, verso 6, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 a 18. Segundo ponto, missionários fazedores de tenda. O primeiro tópico nos diz, fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras. Fazedores de tenda são discípulos de Jesus Cristo, que, chamados por Deus e comissionados pela sua igreja, usam seus dons, talentos e habilidades profissionais para servir ao Senhor em um contexto transcultural. Fazedores de tendas são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Missionários fazedores de tendas são pessoas a quem o Senhor Deus vocaciona para a missão especial de evangelizar. São homens e mulheres qualificados espiritual, física, intelectual e emocionalmente e que são treinados para realizar missões transculturais através das suas profissões. De acordo com Marcelo Aleixo Gonçalves, autor do livro Teologia e História da Missão Cristã, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalho, profissão, estudo, para dedicar-se integralmente aos ministérios, somente dentro da igreja. E poucos cristãos tinham o entendimento de levar a igreja para fora dela junto aos afazeres diários. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Segundo tópico, a força missionária no mundo. Fazer missões tornou-se um movimento global e começou com a ação de Deus no mundo, pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. A maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através das suas vidas e trabalho. Em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 20 a 22, o apóstolo Paulo deixa o exemplo desse princípio de alcançar os segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Sabemos que a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais.
Profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde tradicionais plantadores de igreja e evangelistas não têm. Terceiro tópico, o preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem estar plenamente preparados para tornar-se os ministros transculturais mais eficientes que puderem. O que é preciso para ser um missionário fazedor de tendas? Estar decidido e preparado para servir. Observando essas condições julgadas indispensáveis, testemunho e conhecimento do Evangelho, a sua preparação mais importante será espiritual. Dignidade pessoal para ensinar o Evangelho a outras pessoas. Precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Trabalho e autoeficiência, saúde física e emocional e preparação financeira. Julgo oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo quando diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que esses fazedores de tendas e profissionais fazem no local de trabalho deve ser valorizado por parte do missionário das igrejas locais. Cresce o número de profissionais missionários, ou fazedores de tendas, como são chamados. São cristãos, homens e mulheres treinados por instituições missionárias para utilizar a sua profissão no exterior a fim de testemunharem de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Terceiro ponto, vocação, profissão e missões. O primeiro tópico deste terceiro ponto do capítulo 8 que nós estamos lendo diz assim: Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades de estarmos envolvidos com os trabalhos em nossas comunidades, grupos com trabalhos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes em nosso contexto e até em outros países. A palavra vocação vem do latim vocatio ou vocationes e significa chamamento, ato de chamar, vocare ou escolher, que supõe disposição ou aptidão inerente para algum ofício. Para nós cristãos, quem vocaciona obviamente é Deus. Ele mesmo é quem capacita e comissiona cada um para uma determinada missão no mundo. É também Ele quem gera em nós habilidades, talentos, sentimentos de envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, e inclusive realização pessoal. Segundo tópico, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, colocando em execução nossa vocação, encontramos nosso propósito. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado e entregue a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós foi efetivamente criado por Deus, sendo Ele mesmo quem nos dá condições reais para realizarmos tais tarefas através de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante dos seus planos para a sua honra e glória. Alguns podem ser chamados para realizar tarefas específicas. Na Bíblia, temos diversos exemplos disso, como por exemplo, Abraão, que foi chamado para ser iniciador de uma grande nação, conforme Gênesis capítulo 12, verso 2. Jonas, que teve de ir a Nínive anunciar o juízo de Deus, Jonas capítulo 1, verso 2. E Paulo, que foi enviado aos gentios, indo para além de Israel, conforme Atos capítulo 22, verso 21. Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar as mesmas a outros povos. Ele compreendeu que a morte, crucificação e ressurreição de Jesus era algo para cada cristão experimentar, mas também anunciar aos outros, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 11 a 14. Paulo exercia a sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava. Ao longo da história da igreja, Deus tem chamado homens e mulheres para realizarem tarefas específicas. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, foi levantado para reformar a igreja. David, 1813 a 1873,
foi levantado para missões na África. John, de 1824 a 1909, foi levantado para levar o evangelho nas longínquas ilhas do Pacífico. Lillian, de 1887 a 1961, foi levantada para cuidar de centenas de crianças no Egito, a ponto de ser chamada a mãe do Nilo. Gunnar Wingren, de 1879 a 1933, e Daniel Berg, de 1884 a 1963, foram enviados por Deus para o Brasil para pregar o batismo com o Espírito Santo. A todo instante, milhares de crentes estão sendo chamados por Deus para as mais diversas tarefas. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal glorificar o nome de Deus Pai. Conforme Romanos capítulo 16, verso 25 a 27. Dentro e fora da igreja, tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Hoje, com a diversidade de trabalho que os campos missionários exigem, não somente na área eclesiástica, como pastor, capelão, educador cristão e ministro de música, mas também na área profissional, como empresário, professor, enfermeiro, médico, dentista, assistente social, dentre outras profissões, aumentou o número de cristãos na busca de profissionalizar as suas habilidades, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 e 17. Enquanto vocação vem do latim vocare e significa chamar, missão é o ato de enviar ou de ser enviado. Assim, toda pessoa tem uma vocação e a consequência disso é a missão. No entanto, nem toda pessoa exerce a sua missão, mesmo tendo sido chamada por Deus. A palavra missão vem do verbo latim mito, que significa enviar. No Novo Testamento, essa palavra vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado na sua essência. Missões é a transmissão da mensagem salvadora de Cristo. A melhor definição de missões foi dada por John Leonard, que diz: missões é a obra de Deus confiada à igreja e, seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo, ensinando-os a serem discípulos dele, integrando-os em igrejas locais. Missões são iniciativas religiosas destinadas a propagar os princípios do cristianismo entre os povos não monoteístas. Baseiam-se em princípios da teologia cristã e em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandamento que ele deu aos seus apóstolos para pregarem o evangelho pelo mundo. Participar da missão significa participar ao lado de Deus da sua intenção de promover e amar o ser humano. Nesse sentido, a missão da igreja, com a evangelização ao seu lado, será sempre um movimento voltado para a promoção da vida e da dignidade do ser humano no seu mais alto nível. E terceiro e último tópico deste 8º capítulo do livro de apoio: minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo glorificar o nome de Deus Pai, tanto dentro quanto fora da igreja. Deus está chamando cada vez mais profissionais, testemunhas cristãs, para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos que carecem de ouvir o evangelho, experimentar a sua ação transformadora. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas são qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. A menos que os fazedores de tendas sejam relativamente maduros e saibam como se sustentar espiritualmente, é bem provável que a sua missão não seja bem sucedida. O que é fundamental a todo o processo é um sentido claro de chamado para a missão transcultural. O crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras.
Uma vez que a base está firmada, é importante aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Caro fazedor de tendas deste tempo chamado de pós-modernidade, tenha como lema este pensamento: servindo a Deus e aos outros através de sua profissão, aonde quer que você vá. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até o final da leitura do livro de apoio. Mais uma vez, eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se e dê o like no gostei. Eu espero você na próxima semana, onde faremos a leitura do capítulo 9 do livro de apoio. Que Deus te abençoe e te guarde.